Ah, o Garcês não joga, Michel. Informação importante. Eu não Garcês não sei joga. se vai acontecer. Não sei se vai Sim. acontecer. Mas o Paysandu está tentando a liberação do Garcês para que ele possa ir para o jogo. Como? Com a lábia. Sim, papai. Com a lábia. Pô, No deixa amor. ele jogar ele, No por amor. favor. Na No carinho. amizade, na amizade. Na amizade. Não tem mais Entendeu? nada, né, pra Ele não Havaí. vai- Na ele- negociação futura, de Ele- repente. Ele não vai fazer gol em Entendeu? vocês, não. Com ele só vai carinho. dar Mas é muito assistência. difícil. É, É não muito deve difícil. jogar, né? Eu tomei conhecimento que o Frontini está tentando essa liberação. E aí, Como então, o Avaí não briga mais por nada, então Eu vou ficar muito surpreso se conseguirem. eu também vou ficar muito surpreso se conseguir. Amanhã tem Paysandu e Avaí, senhores, e o Papão pode ter uma novidade interessante, tá? O zagueiro Luca, que agora quer ser chamado de Lucão, deve ganhar espaço no jogo como titular amanhã, ô Michel? Olha isso aí, isso é? Cara, Você é o Mataus que sabe sobre isso. Tem novidade de bastidor. não, só chegou a informação. Não, pois Não, é, vamos lá. mas chegou de hoje. O que tem de informação ali sobre essa parte da defesa, né? O Paysandu, hoje, se o jogo fosse hoje, o Paysandu não contaria com o Maurício Antônio nem com o Thiago Heleno, somente com o Thalisson. E o Novídio? Tá? Novídio passou a semana acusando dores, né? Dolores. Enfim, então a expectativa é de que um desses dois possa se recuperar, né? Ou o Thiago ou o Maurício consigam se recuperar. Caso não aconteça, né, o Luca é que deve ser o titular do Paysandu. Mas, durante a semana, o Thiago Heleno deu uma expectativa de que ele possa estar em campo, né? Então, vamos aguardar. É importante dizer que Thiago Heleno se machucou no último jogo? ele saiu machucado, saiu lesionado, né? Pensou Já que tá era... voltando de lesão, né, Ele inclusive. estava voltando de lesão, pensou que era a mesma lesão, né? E segundo as informações que eu obtive, o Thiago ele se sentiu melhor durante a semana e vai tentar até o último minuto. E é importante falar isso, porque muito se fala da contratação do Thiago, do peso do Thiago e do quanto que o Thiago poderia ajudar mais ou menos e tudo mais. O Thiago enfrentou lesões, é verdade, mas é importante dizer que é um cara que dentro do elenco, ele em nenhum momento ele se escondeu, nenhum momento. E do tamanho que ele tem, ele poderia muito bem falar assim, já caiu mesmo? Vou me resguardar aqui para passar menos vergonha, mas é um cara que está dando a cara a tapa e está fazendo o mínimo possível, para mim é o mínimo, né? Que é dar a cara a tapa pelo investimento que o Paysandu fez, não largar o barco e ir até o final. Então, é o mínimo que ele pode fazer, porque, de fato, ele não conseguiu entregar o que tudo se esperava dele. Ele não ganhou uma partida, coitado. Pois é, né? Não ganhou nenhuma partida. Enfim, mas eu acho que é muito mais consequência da situação do que propriamente uma culpa do Thiago. Mas é importante falar, porque por vezes a gente tende a colocar um jogador tudo numa vala comum, né? Não quer, tá se escondendo e tudo mais. Não. O Thiago deve ir no sacrifício, né? Se der, ele vai no sacrifício para esse jogo aí e deve seguir até o final no Paysandu, fazendo todo cumprindo Aliás, o contrato dele. ele ganha contra a Ferroviária. Foi a única ele partida ganhou? na estreia. E depois ele não ganhou mais. Vamos ouvir o Luca, então, com essa possibilidade de ele ganhar espaço no time do Paysandu. Ó, Ele recebi aqui agora. Aqui. O Heleno treinou normal ontem, tá? Thiago Heleno treinou normal ontem e o Novídio tá treinando com o grupo desde o início da semana. Então, são opções aí que o Márcio tem. São opções que o Márcio tem. Então tá aí. E no vídeo com o Márcio não teve muito espaço, né? Teve até uma lesão, ele estava também se recuperando de lesão, mas no geral ele não... Cara, Ao que parece, ele nunca agradou muito. Tem muita questão de atitude e questão de... Aí é difícil falar.
É difícil julgar. Sim. É difícil julgar. Às vezes o cara larga, às vezes o cara fica chateado porque perdeu a vaga para o outro no time, tava jogando. Aí tem que ouvir os dois lados para ver qual é a conclusão que tu vai chegar. Mas, de fato, o Novidio é um cara que perdeu espaço na Curuzu com a chegada do Márcio, assim como o Edinho também perdeu espaço, né, com a chegada do Márcio, para a alegria do nosso amigo e ouvinte, Eli Leonardo. Eu tô curioso para ver o que o Luca falou sobre essa expectativa antes do jogo. Então, vamos ouvir o jovem zagueiro do Paysandu, formado na base. Assim, né, a gente trabalha pra caramba no dia a dia, para quando chegar essa oportunidade a gente estar pronto. E eu estava esperando por essa oportunidade, e graças a Deus deu tudo certo. Sim, claro, pronto. A gente vem treinando junto, né? A gente não sabe na semana qual vai ser a escalação, mas sempre a gente vai treinando junto com todos os zagueiros. Mas sim, vou estar pronto sim. Todo dia trabalhando sério, firme, para se chegar essa oportunidade vou estar pronto. É um momento delicado, mas na minha opinião acho que é perfeito para mim, porque assim, tem zagueiros lesionados, né? E aí se sobrar oportunidade, tem que agarrar, né? Quando aparece a oportunidade não pode deixar passar, tem que agarrar. O trem passou, tem que se agarrar nele, senão vai embora. E é o que a gente vem batendo aqui todo santo dia, de o Paysandu dar rodagem para esses garotos que são formados no próprio clube, né? E para mim, cara, de verdade, tem que colocar para jogar mesmo. Não tem que... Cara... Que não seja só agora, né, João? Pois é, porque eu vou o já seguinte, não tem cara, mais gente. Que seja um plano. Você tem o Thiago Heleno. Tá, tudo mais. Ele não tá bem, não tá 100%. Pô, vai jogar no... Você prefere dar uma infiltração no cara ou dar uma possibilidade dele se lesionar ainda mais Só foi o jogador do que deixar o moleque jogar? O moleque que vai ficar no teu clube do ano que vem, porque o Thiago Heleno só tem contrato até o final do ano. Dá a oportunidade pro moleque jogar, pô. Se eu fosse o Márcio de verdade, cara, colocava Pedro Henrique, colocava Luca, relacionava Libonati, dava até uma minutagem pra ele ao longo do jogo também, começando no banco de reservas. Cara, tem que colocar pra jogar, cara. Só pra falar sobre porque essa questão esses caras que vão estar indo ano que vem. Peraí, só pra falar esse negócio de infiltração. Teve um jogo que você falou sobre o Garcês, que ele jogou infiltrado. Ele não jogou infiltrado, tá? Depois me encontraram lá no jogo e me chamaram, me avisaram, né? Me avisaram que o Garcês não jogou infiltrado. Não sei se é o caso do Thiago, acho que não é o caso do Thiago também. Tá? Não, por isso que eu falo o seguinte, porque quando o jogador joga assim machucado, normalmente para ele jogar sem dor, para conseguir correr bem, os caras fazem infiltração. Isso é uma prática normal no futebol. Mas não é normal, não. Não? É o último caso. Normal não é. Eu já ouvi dezenas e várias histórias assim. Você tem vários exemplos, mas comum e normal não é. Pois é, mas que até seja. porque isso é uma agressão pro corpo do jogador. Que de uma possibilidade até dele se machucar ainda mais, mas antes de colocar um cara que vai estar aí no ano que vem, que você vai precisar dele na próxima temporada, pra já ganhar minutagem, cara. Esse é o ponto da ideia. Sim, pois é. Eu não tô falando aqui que o cara vai jogar infiltrado, tô falando que possivelmente pode ser. Porque é uma possibilidade. Não. A gente também tem que ser responsável com as coisas. Sim. Não pode estar falando o que não está acontecendo. Até porque infiltração para o departamento médico é um negócio de alto risco. Então, é uma parada, é um assunto bem, bem delicado para quem trabalha no mundo do futebol. Enfim, mas o ponto que você está puxando é o ponto das oportunidades para os garotos. E aí vale. Agora tem um detalhe nesse assunto. Tem um detalhe nesse assunto aí, de dar oportunidade para os garotos. É que os garotos também, que a gente defende pra caramba e pede oportunidade o tempo todo, esses meninos precisam botar a cabeça no lugar um pouquinho. Passei a semana toda recebendo informações de garoto aí, que já tá de sapato alto, que tá dando problema extracampo, que tá fazendo confusão no treino. Aí depois não sabe por que as coisas não acontecem. Também... Aí é mais uma falha de formação desses garotos, tá? Não só de clube, mas também o clube... o futebol, o esporte no geral, ele é uma ferramenta de educação da pessoa como um ser humano.
e ainda mais quando é um esporte em equipe, isso é cada vez mais evidente, né? Então, no clube tem que se fazer isso desde cedo, cara, pro cara não chegar de salto alto. Inclusive, o Enzo Maresca, o técnico do Chelsea, ele chamou atenção nesse meio de semana, depois do jogo da Liga dos Campeões, em que o Estevão arrebentou. Antes ele já tinha até decidido um clássico contra o Liverpool, e ele pontuou justamente isso, que o Estevão, pelo menos na opinião dele, não é um cara que faz 1 ou 2 jogos bons e já se acha o cara. Apontou justamente a humildade do cara. Então, pô, se o Estevão, que tá lá no campeonato inglês, está nos maiores clubes do mundo, mais ricos do mundo, que é o Chelsea, é humilde, por que o cara que tá aqui não pode ser? Por que o cara daqui tem que ser perna? Não tem que ser, pô. Então, interessante sua pontuação aí, Michel. Pois é. Tem relatos sobre isso, é isso? Exatamente. Eu fui pesquisar a possibilidade de colocar os meninos para jogar, né? E aí, quando tu pergunta por um e por outro, tem moleque que estava no profissional que já desceu. Eu não vou falar o nome, que é para não queimar nem rotular, né? Até porque não precisa disso. Já tem muita gente para puxar para trás um moleque desse, não sou eu que vou puxar. Mas está na hora desses meninos também aprenderem que não é porque subiu o profissional que eles já são estrelas, não é por isso que tem que ficar distratando os outros, não é que tem que estar fazendo confusão, nem tá fazendo confusão extra-campo. Porque você não ganharam nada ainda, né? Exatamente, não saíram do lugar ainda. Não né? são nem titular do profissional. E nem quando for, se eventualmente for, tem que ser desse jeito. Agora, esse é um problema, se tu for puxar... Se ajudem, tá? Se ajudem. É um problema muito maior, porque é um problema social, um problema de trabalho social, um problema de educação, um problema de conscientização. E aí o clube não tem esse tipo de trabalho. Quer ver um exemplo? O Paysandu hoje está treinando com o Hinkel e o Cliver. Cliver foi um moleque que entrou no jogo contra o Mazagão, destruiu o jogo. A comissão técnica, alguns jogadores do Paysandu estavam assistindo o jogo, jogadores do profissional, e todo mundo gostou do moleque. E o moleque é de uma situação de vulnerabilidade. Isso. Imensa, em todos os aspectos, Agora, como um menino que está no último ano de sub-20, está numa situação dessa ainda. Por quê? Porque quem está trabalhando na base, os profissionais que estão lá, eles não possuem a estrutura e a condição financeira. O recurso, né? E o recurso para poder dar atenção para esse menino. E até esse ponto, Michel... E não é só ele é só um exemplo. Tem moleque que jogou, e eu não vou falar o nome para resguardar, tem moleque que jogou pela Copa do Brasil, sub-20, uma competição nacional, e teve que sair correndo do estádio para poder se apresentar no emprego, porque trabalha de noite como está se formando em educação física. Sim. Então, assim, é muito difícil. E quando a gente reclama da estrutura da base, aqui a gente não está falando do profissional da base. Porque a gente sabe, cara, há uns 5 anos eu fui fazer uma entrevista lá no Paysandu. E não é só de um lado, dos dois lados. Eu vou usar esse exemplo porque eu sei que espero que não aconteça tanto hoje. Mas há uns 5 anos eu fui fazer uma entrevista lá na base do Paysandu com um dos responsáveis lá, que nem era só da base, era responsável por uma coisa. Cara, e ele me falou a situação que tinha jogador do Paysandu que a comida do moleque era o quê? Era comer uma coxinha quando saía, porque não tinha comida em casa, não tinha estrutura em casa. O Paysandu não conseguia, não sei como que está hoje, vou até atrás disso, não sei se tu tem essa informação também. O Paysandu não conseguia colocar treino em 2 períodos para o garoto da base, por quê? Se ele colocar treino em 2 períodos, ele tem que pagar o almoço. E o Paysandu não tinha condição de pagar o almoço desse jogador da base. Eu não sei como é que está hoje, não sei se está diferente. Continua não tendo. O Paysandu treina, se eu não me engano, 2 dias no CT, lá no CT, e os outros dias treina fora em outros campos. E muitas vezes o Paysandu ele só conseguia fazer contrato profissional com um garoto que ele imaginava que ia ter um potencial grande, porque com esse contrato profissional, os recursos do profissional seriam passados ao garoto, ou seja, a suplementação e tudo mais. Então, isso não era 50 anos atrás, era 5 anos atrás. Acho que não mudou tanto hoje a realidade, não sei como é que está. Mas isso não é culpa dos profissionais, até porque são outros profissionais hoje. Se o clube não tiver essa mentalidade, aqui eu estou citando o Paysandu porque é o exemplo no caso, mas se os clubes não tiverem capacidade e mentalidade de entender que, aqueles 10 mil que tu dá para o terceiro reserva, se for para a base, ele vai fazer uma diferença de uns 300%.
Porque parece pouco, mas tem clube que na base, às vezes, não gasta isso no mês. Deixa eu fazer um intervalo no rádio aqui rapidinho, já a gente... E eu sei, Matheus e João, que é muito difícil. Eu tava ouvindo, eu não tinha parado ainda para ouvir, fui ouvir a entrevista do Roger pro Abner, que ele deu tem uns 2 dias, né? Fui parar ontem à noite para ouvir. E aí, em determinado momento, ele cita o quanto que é difícil você abrir mão de montar um time competitivo para dar uma estrutura para a base, que ele fala, no Mirassol pode, no RB pode, porque não tem pressão e tudo mais, aqui não consegue e tudo mais. Só que eu sei que tudo isso é muito difícil, não só para o Roger, como para o Tonhão, como para qualquer outro presidente de Remo Paysandu. Mas dá para fazer pelo menos na minha visão, do lado de fora... O Palmeiras não é, né? Que tava com o Hendrick e Estevão um dia pois desse é. aí na tarde. Mas assim, aí tem a questão do recurso, de como pegou o clube. Enfim, vai ter vários fatores. Mas talvez dê para dar um pouquinho mais de atenção para esses meninos e de estrutura. Por quê? Porque o talento e a solução tá aí. Se você não pode dar 10 mil para todo mundo de salário... Mas você pode pegar ali 3, 4 para poder apostar e dar um tiro no ano, entendeu? Para poder treinar no profissional, para dar uma alimentação, suplementação, um apoio psicológico. Esses 10 mil, Michel, tu pode até distribuir para a base mesmo, tentar dar mesmo que seja o mínimo para todos. Não, já tem. Não, mas eu digo aumentar esses ainda meninos, mais. A maioria desses meninos que tem contrato profissional, Sim. Eles ganham um salário mínimo. A maioria deles, quase todos. E são quantos quase que tem todos. contrato profissional? São muitos. A maioria ganha, Paysandu gasta um bom dinheiro não, vai. Paysandu gasta ali seus 15 mil mais ou menos, pelo que eu contei. Mais ou menos isso, 10 a 15 mil com a galera da base. Que dá quantos jogadores do profissional? Pois é, cara, mas aí um salário mínimo para você sobreviver... Não, mas eu te falo, se tu tira o valor de um profissional, 2 que tu contratou errado, tu já aumenta dos 100, 200% o investimento na base. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Então... Pela quantidade de erros que a gente tem na temporada, dá para você tentar olhar com mais carinho para a base de alguma forma. E aí, de repente, tu dá a sorte de descobrir um Pikachu, um Rony, um Cadu, um Rodrigo Andrade, né? Um Alex Juan, jogadores da divisão ali, ou então até acima, com potencial maior. Esse Cliver, cara, aí... Ouvi maravilhas do Cliver, eu vi só um jogo dele, esse jogo agora eu não vi, eu vi maravilhas dele, mas é um menino que precisa ser trabalhado claramente em todos os aspectos da vida dele. Espero que o Paysandu consiga. Por exemplo, não sei se o Paysandu tem isso e como faz, né? Mas, por exemplo, na Tuna, quando o Inácio estava por lá, ele estava contando que ele tinha uma parceria com uma loja de suplementos, cara, para dar suplemento por moleque, suplemento alimentar, creatina, whey, esse tipo de coisa que é necessário. Vamos voltar pro rádio. João Van... O Paysandu, meus amigos, enfrenta mais um problema fora das 4 linhas. O volante Dudu Vieira teve o seu contrato rescindido após a decisão da 18ª Vara do Trabalho de Belém, enquanto o paraguaio Ramon Martínez também deve deixar o clube nos próximos dias. Ambos alegam atrasos salariais de direitos de imagens e depósitos de FGTS superiores a 2 meses. De acordo com a decisão da juíza Larissa Cunha Barbosa e Silva, o vínculo de Dudu Vieira com o clube foi encerrado de forma unilateral devido ao não cumprimento de obrigações trabalhistas. O valor da dívida com o Paysandu e com o jogador brasileiro é estipulado em R$600 mil. O atleta já havia chegado ao Papão no início da temporada e disputou a última partida no dia 23 de setembro contra o Novo Horizontino. Já o Ramon Martínez tem o seu caso sendo analisado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF. O órgão intimou o Paysandu a se manifestar em até 5 dias para emitir decisão definitiva. O valor devido ao atleta é de aproximadamente R$700 mil. Martínez, que não entra em campo desde o dia 24 de agosto, na partida contra o Operário, também busca a liberação para atuar por outra equipe ainda nessa temporada. Vai jogar onde? Será que ele já bateu os 9 jogos na Série B? E quem vai contratar um jogador agora para essa reta final, ainda mais vindo de um time que está em último lugar da classificação, né? Mas enfim, segundo o advogado Diego Tavares, representante dos jogadores, as medidas visam a garantir a liberação contratual e o pagamento das verbas atrasadas, amigos.
Então o Dudu Vieira e o Ramon Martins estão colocando o Paysandu no pau. Cara, é uma notícia que como até tu abriste aí, né, João Vanderlei, não é notícia velha, isso que é o mais preocupante, porque em determinado momento da história do Paysandu, a gente não via mais esses problemas, né? Quando saía na justiça era o quê? Homologação de acordos feitos, que até causam estranheza e tudo mais, porque quando o cara faz o acordo ali com o clube, tem que homologar na justiça para ficar tudo certo para todo mundo, então não significa que o cara entrou na justiça ou que o clube entrou na justiça. Nesse caso, pelo que a gente viu até, a gente tem a imagem aí da decisão, né, Tineto? Puder colocar pra gente aí, o Dudu conseguiu inclusive rescindir com o Paysandu por conta dessa questão de alegando atraso salarial. Então é um ponto, cara, que é muito preocupante. Por quê? Porque a gente já viu, no caso aqui, o Paysandu sofrer muito com isso lá para 2006 até 2014, 2015, quando ainda tinha muitos problemas, e em determinado momento a dívida tinha parado de crescer. Só que o que me preocupa é que nos últimos anos parece que isso vai voltar a ser mais recorrente, sabe? Então a galera que tá vendo no YouTube vê aí a decisão. Então, cara, é um ponto que me preocupa, porque se for um caso isolado, se for Dudu e Ramon, beleza. Mas e se não for? E se o Paysandu tiver outros jogadores com esse tipo de problema? Tiver jogadores do ano passado, tiver jogadores desse ano, se aumentar esse problema, o que o clube vai fazer para parar de crescer esse problema? E a gente até entrou em contato com o Paysandu, até o momento a gente não teve retorno do posicionamento do clube, então só para deixar claro, né, que a gente está aguardando aqui, assim que chegar o posicionamento do clube sobre isso, sobre a decisão, como é que o clube vai fazer, como é que está a situação do clube em relação a esses atletas e tudo mais, a gente vai falar aqui, mas até o momento não chegou ainda essa resposta do clube. E é isso que me preocupa, o Paysandu voltar a ser todo ano. Assessoria, foi? Eu pedi a redação pediu para assessoria, eu mandei uma mensagem hoje mais cedo para o Márcio Tuma, que é o diretor jurídico do Paysandu, vice-presidente também, e estão aguardando essa resposta. Então, o que me preocupa é isso, a gente voltar, sei lá, todo mês falar uma situação disso, porque esse ano, quantas vezes a gente já não falou Paysandu e Justiça, né? Então, acho que é um ponto que chama a atenção. E aí, Michel, são 2 jogadores e aparentemente já é 1 milhão e mais de 2 milhões, 1 milhão e 300 mil reais que já vai ter que ser pago pro ano que vem, né? Exatamente. É um valor alto, e aí eu tô nessa dúvida do que aconteceu de fato, porque é um valor muito alto, né, para uma homologação de porque acordo. Esse é o pedido dos jogadores, né? O Paysandu não foi condenado Porque ainda, somando tudo disso. dá 1,3 milhão, não é isso? Se o Paysandu perder, podemos dizer assim, eu teria que pagar ali 1,2, Porque os caras eles podem 1,3. pedir o que eles acham que é de direito deles. Mas outra coisa é a justiça conceder, né? Exatamente. Então, enfim, vamos aguardar para ver se o Paysandu... Tô tentando contato aqui também, ver se a gente consegue um esclarecimento, porque fica muito no campo do si, né? Se foi isso, se foi aquilo, como foi. Então a gente tem que ter um pouco de cautela nesse caso. Lógico, eu acredito na decisão, João Vanderlei. Porque o que foi concedido? Foi concedido apenas, pelo menos para o Dudu Vieira, a rescisão do contrato, né? Na decisão que a gente mostrou ainda há pouco, vou usar aqui o que está escrito lá. A concessão de tal medida sem oitiva da parte contrária, conforme o artigo 300 do NCPC, somente se justifica se fizerem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada pela parte reclamante, ou seja, pela parte do jogador. Conforme os extratos bancários, o clube reclamado não efetuou o pagamento integral dos salários e dos direitos de imagem referentes aos meses de agosto e setembro de 2025, bem como os depósitos fundiários estão em atraso desde junho de 2025. Isso está na decisão ali que a gente mostrou, a decisão de tutela de urgência. E por conta disso, foi determinado que foram expedidos ofícios à Federação Paraense e à CBF, cientificando-as da presente decisão e solicitando que deem livre trânsito ao atleta para fins de inscrição e atuação em outra entidade desportiva, sem que sejam impostas multas ou sanções por descumprimento com o clube
reclamado, o clube reclamado seja notificado para a ciência da decisão e a data da audiência, a ocasião em que poderá apresentar a defesa, e a presente decisão não impede que, ao final, caso não se configure a rescisão indireta, o clube reclamante e o novo clube venha a contratar o atleta sejam responsabilizados pelo pagamento das cláusulas indenizatórias. Então, no pedido, a parte do Dudu anexou extratos reclamando não pagamento integral dos salários de agosto e setembro e no depósitos fundiários em atraso desde junho de 2025. E aí a gente está esperando a resposta do Paysandu para falar sobre isso, qual é a posição do Paysandu sobre esse caso. Não, assim, agora ficou mais claro para mim, pelo menos, né? Então não tem essa questão de 1,3 milhão, não tem, é pedido, né? É pedido. Isso. Não quer dizer que está devendo. Então vai ter ainda audiência, vão avaliar e tudo mais, enfim. Resta saber se eles foram orientados pelo Paysandu a procurarem a justiça para que pudesse ser feito esse possível acordo e fosse que eles recebam, né, o que a justiça achar de direito ou não, né, ou se foi uma ação deles. Enfim, estou tentando contato aqui, mas, cara, menos mal que vai sair um dinheiro agora da CBF de 2,5 milhões e que vai dar para o Paysandu arcar com boa parte dessa despesa aí, nessa reta final, vai poder fazer acordo, vai poder ajustar alguma coisa para ver se pelo menos termina o ano com o mínimo possível de dívida. Comece menos negativo o próximo ano, deixa eu só explicar, porque essa notícia saiu ontem, saiu no UOL. Porque ontem aconteceu, na quarta-feira, melhor dizendo, aconteceu uma reunião na sede da CBF com todas as equipes da Série B. Os times da segunda divisão estão insatisfeitos sobre a forma como foram vendidos os direitos de TV. Eles acreditam que saiu muito barato e pediram para a CBF retomar a liderança da venda desses direitos que foram feitas pelas ligas, tanto a LFU quanto a Libra, de forma conjunta nessa temporada. Esses direitos foram vendidos para a ESPN, Rede TV, também o YouTube, através do Desimpedidos, para vários veículos de comunicação para mostrar os jogos com imagens, num valor montante de 170 milhões de reais. Só que no ano anterior foi vendido por 240 milhões de reais. Então é um déficit de milhões muito grande. Os clubes estão sentindo. Então os clubes pediram socorro financeiro à CBF, que vai dar a cada equipe, nessa reta final de Série B, 2,5 milhões de reais e já garantiu 12 milhões para a próxima temporada, para quem tiver na segunda divisão, né? Tem 12 milhões garantidos por aí. E aí, Mataus, são 2,5 milhões de reais, com esse contexto já explicado, para ajudar o Paysandu um pouco. Chegou, né? Também, acho que um saco de dinheiro aí. Aqui para ajudar o Paysandu. Que isso? Que problema. Para ajudar o Paysandu aqui. Vamos ajudar o Papão. Você roubou o banco, foi? Que história Parece aquele negócio do pica-pau, né? Do Chapolin, né? Do Chapolin, né? Não, cara, já eu digo que é isso aqui. Já eu digo que é isso aqui. Vou terminar o assunto aí. Não, eu só estava explicando aqui o contexto, né, desses 2,5 milhões de reais que não vem do nada, né? Cara, eu espero que o Paysandu, de fato, recebendo esse dinheiro, que a gente não sabe também se a CBF já vai mandar agora ou se vai ser ali em determinado momento, que sirva para começar o ano de 2026 bem, ou menos pior do que a gente tem a perspectiva, né? Porque esse ano, se o Paysandu terminar no 0-0 esse ano, já vai ser muita coisa. Já vai ser um ponto bem interessante, porque não começa prejudicado no ano que vem.